Sim, Dani. Então, tá bom. Então, vamos começar. Franz, pode começar a gravação. Bom dia para todos, para todas. Sejam bem-vindos aí à nossa retomada das reuniões da pediatria daqui do CRT. Mais um ano aí que estamos juntos, né, para a reunião. Essa daqui vai ser a nossa 48ª. Temos que fazer um aniversário de 50 anos. 50 anos, não, 50 reuniões, quando chegar lá. Então, novamente, estamos juntos aqui para discutir temas que são importantes aí do nosso mundo aí do HIV pediátrico e de outros também da infectopediatria, da infectologia, que dizem respeito aí aos nossos trabalhos de todos os dias, tá? E hoje a gente resolveu começar as reuniões deste ano discutindo tuberculose. Antes de começar a aula da Fernanda e de apresentá-la, eu só queria passar um recado aqui para vocês. Quem pediu para passar esse recado foi o Rodrigo. O Rodrigo é a pessoa que representa nós da pediatria dentro lá do DAT, e ele pediu em nome do DAT para avisar que eu sei que não tem muita gente, depois a gente pode até falar de novo, né, se Deus, a hora que todo mundo estiver chegando, mas também às vezes as pessoas acabam não conseguindo ficar até o final, então eu vou falar já agora da questão das prescrições do raltegravir e do dolutegravir de 5 miligramas. Eles ainda estão identificando crianças que não deveriam estar com raltegravir, com prescrição de raltegravir, tá? Então, reforçar para todo mundo e para os municípios, e quem estiver aqui passa para frente essa informação, que o raltegravir grânulo, ele é único e exclusivamente para prescrição da profilaxia da prevenção da transmissão vertical. Ele só deve ser utilizado nesse primeiro mês de vida e depois, caso a criança precise continuar, porque identificou lá que ela é infectada, ou você não conseguiu fazer a investigação e ainda vai continuar essa prescrição até, né, chegar a primeira e a segunda carga viral, como diz lá no PCDT, tem que trocar para dolutegravir, tá? Não é para ficar mantendo o raltegravir grânulos após esse um mês, porque o estoque de raltegra de verdade é muito restrito, então a gente tem que usar para de verdade quem precisa, tá bom? Então, só esse recadinho aí antes da gente iniciar. E aí agora, então, nós vamos começar com a nossa aula de hoje. O esquema vai ser o mesmo das reuniões anteriores. Primeiro a Maria Fernanda faz a aula e depois a gente abre para discussão. Se vocês já quiserem colocando dúvidas no chat, pode. Senão a gente pode também abrir os microfones para todo mundo discutir diretamente aqui com a Fernanda, com a gente, tá? Então, quem vai fazer a nossa aula de hoje vai ser a doutora Maria Fernanda Padoe Pereira. Ela é médica pediatra, infectologista pediátrica, ela é doutora em pediatria ou em ciências da saúde. Me corrija, Fê. Isso mesmo, Dani. Ciências da Saúde, assistente da unidade de infectologia pediátrica do Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e ela é membro do grupo técnico assessor em HIV pediátrico e transmissão vertical do DAT, do Ministério da Saúde. A gente está muito feliz de ter a Fê aqui com a gente, a Fernanda é super nossa parceira, a gente trabalha junto sempre, e uma grande estudiosa aí de tuberculose e que com certeza vai poder estar contribuindo muito aí com todos nós hoje. A aula da Fernanda vai ser a novidades no tratamento da ILTB e de tuberculose em crianças e adolescentes vivendo com HIV. Então, a palavra é sua. Fê, muito obrigada por estar aqui. Já agradeci, mas agradeço novamente aqui. Obrigada, agradeço em nome de toda a nossa equipe e do CRT. Perfeito. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Sidney, bom dia a todos. Dani, muito obrigada pelo convite. Eu gostaria de te parabenizar pelas 48 reuniões. Né? A gente sabe de todo o seu esforço para manter essas reuniões, né? E o benefício delas para toda a rede estadual de saúde. Então, parabéns. Pelo trabalho e pelas reuniões também. Muito obrigada pelo convite.
Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. É só um minutinho. Vocês estão vendo a minha tela? Perfeito. Tá ótimo, muito obrigada, gente. Então, aqui eu separei então, os slides iniciais para a gente falar então, sobre o diagnóstico e tratamento de LTB em crianças e adolescentes vivendo com HIV, né? Então, por que falar de tuberculose nesse momento, né? Então, de acordo com um boletim da Organização Mundial de Saúde, mais de 10 milhões de pessoas adoecem com tuberculose por ano ainda, né? Mais de 1 milhão de pessoas morrem de TB por ano. E mais de 400 mil casos de tuberculose nas pessoas vivendo com HIV, sendo a tuberculose uma das principais causas de morte nas pessoas vivendo com HIV, e a incidência e a detecção de tuberculose nessas pessoas e o tratamento é fundamental. E no nosso país, qual é o cenário do nosso país? A incidência de tuberculose no nosso país, nos últimos 5 anos, esteve em ascensão, né? No boletim de 2025, é o primeiro boletim desses últimos 5 anos em que ela ficou estável, né? E aí uma taxa, mas ainda uma taxa alta, de 39,7 casos para cada 100 mil habitantes. E à medida que os casos novos entre adultos, eles ainda estejam em ascensão, os casos em pediatria também estarão, como nós veremos aí no próximo slide. A taxa de mortalidade ainda em ascensão também nesses últimos 5 anos, estável no último ano, de 2023 a 2024, numa taxa aí de quase 3 óbitos, né, por 100 mil habitantes. E o que a gente vê em pediatria é reflexo aí dos adultos, né, à medida que temos casos novos, ativos à tuberculose em crianças, ela é decorrente, né, de um adulto infectado, na grande maioria dos casos. Então, a gente tem ainda a ascensão, né, das taxas de tuberculose em pediatria. Dos mais de 84 mil casos novos de TB em 2024, a pediatria correspondeu a 4% desses casos, com mais de 3 mil casos novos em pediatria, e em todas as faixas etárias pediátricas, mas com bastante atenção nas crianças de 0 a 5 anos e nas crianças aí nos adolescentes, que também a proporção em 10 a 15 anos é uma proporção alta. Então, eu começo a aula discutindo o tratamento, as novidades no tratamento da infecção latente pela tuberculose, né? Porque assim como reconhecer a tuberculose doença, é de grande importância que a gente reconheça os casos em que é possível tratar a tuberculose latente para impedir que a infecção latente vire tuberculose doença, né? Então, eu trago esse caso 1 de um adolescente de 17 anos, HSH, 51 quilos, que teve um diagnóstico de HIV em fevereiro de 2024 por transmissão horizontal. Então, um adolescente que se infectou ali nas suas primeiras relações sexuais, que não teve acesso à profilaxia pré-exposição, à profilaxia pós-exposição, e ele teve, então, cargas virais detectadas em 5 e 9 de fevereiro, com mais de 10 milhões de cópias, com CD4 de 443 células, e ele tinha, então, nesse momento do diagnóstico, um quadro de tosse há 10 dias, foi prescrito amoxicilina e ele teve melhora dos sintomas. Como ele tinha tosse, né, já na avaliação inicial das co-infecções e doenças oportunistas, fizemos um raio-x de tórax sem alterações e o teste rápido molecular no escarro para tuberculose, que veio negativo, e posteriormente a cultura confirmou também negativa. Então, ele introduziu, nós introduzimos antirretroviral, tenofovir, lamivudina e dolutegravir, e quanto à tuberculose, eu trago essas perguntas para vocês. Não preciso me preocupar com o TB, já que a tosse dele melhorou, o raio-x de tórax dele era normal, então não preciso me preocupar com o TB? Ou eu devo pedir um PPD, ou eu peço um IGRA, ou eu peço o PPD IGRA, ou eu avalio os contatos, e aí eu só vou pedir PPD ou IGRA se ele tiver contato positivo. Então, qual é a melhor abordagem, então, nesse caso? Então, sempre, em todas as consultas, a gente tem que pensar em tuberculose e infecção latente, mais ainda infecção latente por tuberculose nas crianças e adolescentes vivendo com HIV.
Não é porque aquela criança e adolescente não tem sintomas naquele momento que a gente não precise pensar em tuberculose, né? A gente tem que pensar primeiro na prevenção, na detecção da infecção latente antes que ela vire doença. Então, sim, a gente deve fazer PPD ou IGRA sempre no diagnóstico e periódicos anualmente. Em todas as consultas, a gente pergunta se esse paciente teve contato com tuberculose, porque o critério de contato isoladamente é um critério para tratamento de LTB nas crianças e adolescentes vivendo com HIV. Sempre checar o status imunológico dessa criança, né? Então, as crianças e adolescentes com CD4 abaixo de 350 células também tem critério para tratamento da ILTB independente de contato ou PPD ou IGRA positivo. E sempre vigiar e descartar os sintomas, então, de tuberculose doença. Então, como eu já falei, os critérios para tratamento da infecção latente por tuberculose em crianças e adolescentes, eles são mais amplos do que nas crianças não infectadas, porque a tuberculose é a principal causa de morte no paciente vivendo com HIV, então a gente quer detectar precocemente a infecção latente, tratar e impedir a progressão para a tuberculose doença. Então, os critérios na população de crianças e adolescentes vivendo com HIV, eles são os critérios imunológicos. Então, se eu tenho um CD4 abaixo de 350 células, independente de PPD, IGRA ou contato, eu vou indicar tratamento para essa criança ou adolescente. Na presença de contato intradomiciliar ou institucional com uma outra pessoa com tuberculose bacilífera, eu vou tratar essa criança ou adolescente independente do resultado do PPD ou IGRA. Ou se essa criança já teve algum registro na vida de PPD ou IGRA positivo e não foi tratado, a gente descarta a tuberculose ativa naquele momento e indica o tratamento de LTB. E para aquelas crianças e adolescentes que têm um CD4, um critério imunológico, né? Tem um CD4 bom, tem um CD4 maior que 350, ele não tem contato domiciliar com alguém vivendo com tuberculose e nunca teve um PPD ou IGRA positivo. Como é que eu manejo esse paciente, que é o caso do nosso paciente do caso 1? Né? Ele não tinha contato domiciliar, ele não tinha sintomas, então, de TB ativa, ele tinha tosse, tomou antibiótico e melhorou. Então, para esse paciente, eu devo fazer um PPD ou IGRA ao diagnóstico e anual. E aí, se eu tenho um PPD ou IGRA positivo, eu descarto tuberculose doença, que no caso do nosso paciente nós já tínhamos descartado, né? Ele não tinha mais sintomas, raio-x de tórax normal. E aí, se o PPD ou IGRA vier positivo, eu notifico e vou tratar ILTB, certo? Então, esse seria o racional do tratamento da tuberculose latente nos pacientes, então, vivendo com HIV, com CD4, então, maior que 350 células. E aí, na escolha, né, nós falamos de PPD ou IGRA. Qual o melhor teste, PPD ou IGRA? Né? Então, o IGRA, ele avalia a resposta imunológica aos antígenos da micobactéria. O mais utilizado hoje, o disponível na rede, é o QuantiFERON TB Gold Plus, que ele, então, vai avaliar, que ele usa, né, as proteínas E76, CFP10, o TB7, e ele, então, nesses tubos com essas proteínas, ele vai, então, avaliar a quantidade de interferon gama liberada no plasma. Então, lembrando que terão os tubos com a proteína, onde é obrigatório o controle positivo, onde se o paciente sabe liberar interferon gama, se ele consegue, se ele tem um linfócito suficiente, consegue liberar interferon gama, esse tubo tem que vir positivo. O controle negativo, que deve vir negativo, e daí sim os tubos com as duas proteínas da tuberculose, que só vão vir positivos no caso do paciente já ter tido contato. Nas situações onde o controle positivo vem negativo, o resultado sai como indeterminado. Então, o resultado indeterminado é um resultado onde o paciente não conseguiu liberar interferon gama, é isso que significa. Qual a sensibilidade, então, do IGRA, né, do QuantiFERON, do teste mais utilizado, que é o QuantiFERON TB Gold Plus? A sensibilidade é de 58% a 80%. E a especificidade é bem alta, então, quando é positivo mesmo, é de 97%.
O ELISpot é um outro método que é feito, então, colhe o sangue do paciente e é colocado num papel filtro para avaliar, então, as mesmas situações, né? Um controle positivo, um controle negativo e um outro papel filtro com os poços aí das proteínas da tuberculose. Ele é mais trabalhoso e tem sido menos utilizado, é mais utilizado em situações aí de pesquisa. A sensibilidade pode ser um pouquinho maior, mas ele demanda mais de laboratório. E o PPT, né? O teste de Mantoux, então, a gente injeta tuberculina no braço do paciente e a gente, então, aguarda a liberação das interleucinas, interferon gama, que vão gerar uma resposta inflamatória e uma induração visível e palpável. E a gente considera, então, maior ou igual a 5 como reator, mas lembrar que nas pessoas vivendo com HIV, qualquer valor pode ser considerado como reator, especialmente se houve uma viragem. Se essa criança ou adolescente tinha um PPD de 0 antes, e na minha avaliação anual, ele vai para um PPD de 3, quer dizer que houve uma viragem, eu posso considerar esse PPD como positivo. Lembrando, nós vamos falar mais para frente, né, das diferenças aí do IGRA e do PPD. O IGRA tem a grande vantagem de ser uma coleta única, a sensibilidade ela pode ser um pouco mais alta, mas lembrar que esse é um método não validado, o IGRA, para crianças abaixo de 2 anos. Então, para crianças pequenas, o PPD continua sendo um dos métodos aí preferenciais. Então, no caso 1, o que aconteceu com o nosso paciente? A gente fez um IGRA, né? Ele era um adolescente, então o IGRA é o método preferencial para essa faixa etária, está disponível na rede, o IGRA veio reagente, está disponível na rede para os imunodeprimidos, né, para a população vivendo com HIV, ele é o exame, então, preferencial nas crianças acima de 2 anos de idade. O IGRA veio reagente, qual a melhor conduta, então, nesse momento? Eu vou tratar a tuberculose, né, item B, com RIP e depois 2 meses de R+I. Eu vou tratar, então, item A, né, rifampicina isoniazida dose diária por 3 meses, ou rifapentina isoniazida dose semanal por 3 meses, isoniazida por 9 meses, ou não há nenhuma indicação de tratamento para TB. Então, qual a situação aqui? O paciente, descartamos sintomas, né? Ele não tem, a tosse melhorou, raio-x de tórax veio normal, então ele não tem sinais de tuberculose ativa, e o diagnóstico com o IGRA reagente passa a ser, então, uma infecção latente por tuberculose. Qual o melhor esquema para tratamento? Então, hoje, o melhor esquema para tratamento nessa faixa etária, né, nas crianças e adolescentes acima de 2 anos de idade, incluindo as pessoas vivendo com HIV, é o esquema de isoniazida e rifapentina, doses semanais durante 3 meses, né? Nós temos aí os comprimidos combinados, né? O comprimido aí de 300 miligramas de isoniazida e 300 de rifapentina, que para o adulto isso se tornam 3 comprimidos ao dia. A eficácia desse esquema é similar ao tratamento de 9 meses de isoniazida. E o grande benefício desse tratamento, então, são o menor número de doses, são 12 doses, né, na verdade. E a orientação desse tratamento, né, a orientação do Ministério é que esse tratamento seja realizado de forma observada, né, diretamente observada, que o paciente vá à unidade de saúde para uma vez por semana para receber esse esquema e que a gente consiga garantir a adesão desse tratamento. O grande benefício desse esquema nas pessoas vivendo com HIV, tanto crianças e adolescentes, é que a rifapentina e isoniazida não se demonstrou reduzir os níveis séricos dos antirretrovirais, especialmente do dolutegravir. Então, não há necessidade de ajuste de dose para o dolutegravir. Mas é contraindicado em esquemas contendo inibidor de protease, nevirapina, o TAF, né, e o bictegravir. Não é um esquema liberado para crianças, então a gente não tem doses para crianças e nem apresentações para criança abaixo de 2 anos de idade, nem para gestantes, nem para pessoas com tolerância à isoniazida e nem para pessoas, então, que são contatos de tuberculose resistentes à isoniazida. Então, todas essas situações, esse esquema não deve ser utilizado, mas é o esquema preferencial para a grande maioria das pessoas, incluindo, então, aqueles vivendo com HIV. Aqui no quadro, à direita está
estão as doses pediátricas, né, da faixa etária pediátrica. Então, qual foi o desfecho do caso 1? Né? Então, esse adolescente finalizou o tratamento para ILTB, né? A avaliação da adesão no nosso serviço é feita por teleconsulta semanal. O paciente ele vai uma vez a cada 4 semanas presencial no serviço e as outras 3 semanas ele faz uma consulta por telefarmácia, né? A farmacêutica ela observa o paciente tomando a medicação por vídeo. Ele teve náuseas por 2 dias após o uso, então, da isoniazida e rifampicina, mas não teve vômitos nem dor abdominal. As enzimas hepáticas dele aumentaram um pouquinho, 4 semanas com 4 semanas de tratamento. O tratamento foi suspenso por 1 semana. A suspensão por 1 semana, ela não há necessidade de reinício de tratamento. Você só tem que completar as 12 semanas, né, as 12 doses do tratamento. Então, ele seguiu, completou seu tratamento e aí em 6 meses ele estava com carga viral já de 61 cópias e com um incremento, uma melhora na contagem de células de CD4. Então, aqui lembrando, né, essa nota técnica de 2024, ela disponibiliza, então, os novos regimes de tratamento da ILTB em crianças, né, então, incluindo as crianças vivendo com HIV, ou expostas ao HIV. Então, aqui, a principal novidade é o esquema, então, com rifampicina e isoniazida, como nós já falamos, que é um esquema semanal, inclusive com esses comprimidos combinados de rifampicina e isoniazida. Depois, o esquema com isoniazida e rifampicina, para as crianças aí entre 4 meses e 2 anos de idade, onde o tratamento com isoniazida e rifampicina é contraindicado. Para os lactentes expostos à tuberculose, então aqueles lactentes filhos de mãe bacilíferas ou com necessidade de tratamento para ILTB ao nascimento ou nos primeiros 4 meses de vida, o esquema preferencial passa a ser o esquema com rifampicina por 4 meses, é um esquema diário, nós vamos falar dele também nos próximos slides. E o esquema tradicional, aquele esquema com isoniazida por 6 a 9 meses, ele passa a ser o esquema alternativo, porque ele é um esquema mais longo. Então, o objetivo desses tratamentos é, minimizar os efeitos colaterais e reduzir o tempo de tratamento, garantindo a adesão e que os pacientes completem, né, terminem o esquema de tratamento da ILTB, impedindo o surgimento, reduzindo, né, a chance de surgimento de TB, então, doença. Aqui, quais são, então, as observações para os pacientes, então, vivendo com HIV. Sempre atenção à interação medicamentosa. Os esquemas, incluindo rifampicina, a rifampicina reduz o nível sérico dos antirretrovirais. Não deve ser utilizado rifampicina com inibidor de protease, nem com nevirapina. E quando a gente usa rifampicina com dolutegravir, eu preciso ajustar a dose. Eu preciso dobrar a dose do dolutegravir. Mesma situação com raltegravir. Então, nos pacientes expostos ao HIV, que eu preciso tratar, né, a tuberculose latente, com rifampicina, eu também tenho que dobrar a dose do raltegravir. Tá? Então, aqui vamos para o caso 2. Esse caso é um caso também de vida real, fornecido um caso da doutora Daniela Bertolini. Então, foi um bebê que nasceu a termo, pequeno para a idade gestacional, com 39 semanas, nasceu com um peso de 2,140 kg, com uma estatura de 45 centímetros, 32 centímetros de perímetro cefálico, parto cesáreo eletivo. Então, a mãe com SIDA, má adesão, doença materna avançada, carga viral detectada no momento do parto. Essa parturiente recebeu AZT endovenoso no intraparto e a placenta dela tinha um aspecto caseoso e a mãe estava bacilífera no momento do parto, PEBAR positivo no momento do parto. Esse bebê iniciou zidovudina, lamivudina e raltegravir, né, como então profilaxia pro HIV no momento do parto, já tinham diagnósticos de síndrome de Down, cardiopatia congênita e o risco para TB. Foi feito, então, as avaliações para descartar TB congênita, né, no bebê, foi feito ultrassom de abdômen, então, todas as avaliações para descartar TB congênita. E aí, qual seria a melhor conduta quanto à exposição à tuberculose? Não há necessidade de tratamento?
Ou eu vou, então, aplicar BCG na maternidade para esse bebê? Não, né? Esse bebê está muito claro que ele precisa de um esquema de tratamento para TB latente. Ele é filho de uma mãe bacilífera, né? Então, eu vou prescrever a isoniazida. Aos 3 meses de idade, eu faço o PPD. Se esse PPD vier negativo, eu faço o BCG, porque aí eu sei que ele não entrou em contato. Ou se o PPD vier positivo, eu completo 6 meses de tratamento com isoniazida. Então, essa alternativa C era o que a gente fazia, né? E então, já há 2 anos, isso mudou, né? Para esse bebê, a orientação do Ministério é que a gente prescreva rifampicina, prescreve rifampicina por 4 meses. No período onde ele está usando o raltegravir, eu tenho que ajustar a dose do raltegravir, que é dobrar a dose, né? E eu vou realizar a BCG aos 6 meses de vida, independente do PPD, né? Por que eu não preciso mais realizar o PPD aos 3 meses? Porque o regime de rifampicina ele é mais curto e o PPD a gente sabe que ele não é um exame que tem uma sensibilidade de 100%, então eu garanto o tratamento desse bebê da ILTB dele durante 4 meses aí. Então, essa é a conduta, né? Isso está na nota técnica de junho de 2024. A gente tem os comprimidos dispersíveis da rifampicina, né? E aí, caso o bebê tenha recebido a BCG, de toda forma, a gente completa o esquema de tratamento com 4 meses da rifampicina, tá? Então, nesta nota técnica, então, está esse fluxograma e essa orientação. Então, recém-nascido, contactante de paciente bacilífero, ele vai, o esquema preferencial de tratamento da tuberculose latente para ele é com rifampicina por 4 meses. Né? Isso para todos os recém-nascidos contactantes de TB, independente do contato ou da infecção pelo HIV, e nos contactantes ou mesmo nos casos confirmados de HIV, esse continua sendo o regime preferencial. Então, aqui, o regime da rifampicina, ele está indicado, então, durante doses diárias, por 4 meses, temos o comprimido dispersível e temos a apresentação da rifampicina também em solução oral, né? Para os bebês, a apresentação da solução oral, ela é mais tolerada, e deve ser prescrita e utilizada, está disponível também na rede, e não deve ser utilizado, né, em contatos de pessoas resistentes aí à rifampicina, em hepatopatas, não usar concomitantes com inibidores de protease e bictegravir, mas que nessa idade nem está recomendado mesmo, né? E lembrar sempre de ajustar a dose com dolutegra e raltegravir. E aqui o dolutegravir, a gente dobra a dose, passa a dose pelo peso para cada 12 horas, e nos casos dos bebês expostos, a gente dobra a dose mesmo. Então, na primeira semana de vida, que a dose seria 1,5 miligrama por quilo uma vez ao dia, passa a ser 2 vezes. A partir da segunda semana até a 4ª semana de vida, a dose que seria de 3 miligramas quilodose passa para 6 miligramas quilodose 2 vezes ao dia. E se esse bebê tem indicação de continuar, porque teve uma carga viral positiva e está aguardando sua confirmação diagnóstica, está ali no tratamento pré-empitivo, vai, a partir da 4ª semana, vai para 12 miligramas quilodose 2 vezes ao dia, até terminar o seu tratamento da rifampicina. Então, para finalizar o caso 2, né, esse bebê, paciente da doutora Daniela, recebeu rifampicina por 4 meses, durante 4 meses, e não desenvolveu tuberculose naquele momento, tuberculose doença. Caso 3, então, uma criança de 18 meses de vida, com 11 quilos, vivendo com HIV, então com HIV confirmado por transmissão vertical, o diagnóstico foi confirmado aos 2 meses de vida, ele está em uso regular de dolutegravir, 4 comprimidos dispersíveis, abacavir e lamivudina, e o pai dessa criança teve um teste rápido para tuberculose detectado. A criança está sem sintomas, ela não tem tosse, nem febre, nem emagrecimento, não tem linfonodomegalia, nem hepatoespleno, está assintomático, com bom ganho ponderal e carga viral indetectável. Como investigar essa criança? Eu devo fazer um PPD, um IGRA, um PPD, um raio-x de tórax, um raio-x de tórax? Então, lembrando de novo, né, quais são os critérios para tratamento de LTB em
pessoas vivendo com HIV, incluindo pediatria, né? Então, se eu tenho contato domiciliar, é um critério isolado, independente de PPD ou IGRA, eu vou tratar, só vou descartar tuberculose e doença. Se esse paciente está imunodeprimido, CD4 abaixo de 350 células, é outro critério para tratar, ou se ele tem, então, uma viragem, uma positividade de PPD ou IGRA. Então, para essa criança, eu preciso, então, pedir um raio-x de tórax para excluir tuberculose e doença, e eu vou fazer um IGRA ou PPD, né? Lembrando que a gente tem poucos dados sobre a sensibilidade e a especificidade do IGRA em crianças abaixo de 2 anos de idade. Acima de 5 anos de idade, a sensibilidade do PPD ou IGRA é semelhante, e PPD e IGRA negativo não exclui LTB, nem tuberculose e doença. Então, independente do PPD ou IGRA dessa criança estarem positivos, ele é um contato domiciliar de um pai, né, de uma pessoa, de um adulto, vivendo com tuberculose, né, com tuberculose bacilífera. E para essa criança, então, eu só vou excluir sintomas, excluir doença, né, e raio-x de tórax normal, e já vou indicar o tratamento da tuberculose latente. Lembrando de novo, qual o melhor esquema, né? Eu vou avaliar, então, a idade, a interação medicamentosa, o risco das toxicidades e o contato. Então, o contato o teste rápido molecular era positivo, mas a resistência à isoniazida, a rifampicina era não detectada. O raio-x de tórax dessa criança veio normal. E então, qual o melhor regime de tratamento? Eu vou fazer rifampicina por 4 meses e dobrar a dose do dolo? Lembrando que ele tem 18 meses de vida, né? Rifampicina e isoniazida semanal por 3 meses, isoniazida por 9 meses, rifampicina e isoniazida por 3 meses e dobrar a dose do dolutegravir. Então, para essa criança, o regime recomendado, né, nessa faixa etária, entre 4 meses e 24 meses e 2 anos de idade, o regime recomendado é a rifampicina mais isoniazida. Por quê? A rifampicina e isoniazida nessa faixa etária não está liberada, ela está liberada acima de 2 anos de idade. Se eu combinar a isoniazida com a rifampicina, eu reduzo o tempo de tratamento. Então, esse é o regime recomendado nessa faixa etária. Rifampicina e isoniazida, doses diárias, usar os comprimidos dispersíveis e lembrar que com o uso da rifampicina eu preciso dobrar a dose do dolutegravir. Aqui, então, esse é o regime recomendado, né, pelo Ministério, pela nota técnica também da Covisa, nas crianças abaixo de 2 anos de idade, com mais de 4 quilos. Aqui tem o quadrinho, né, com as doses dos comprimidos dispersíveis. Não usar a rifampicina concomitante com inibidor de protease, mas hoje o esquema preferencial de primeira linha é o dolutegravir, né? E aí lembrar de ajustar, de dobrar a dose do dolutegravir durante o uso da rifampicina e tratamento dessa tuberculose latente. Lembrando também que esses regimes de tratamento de tuberculose latente em crianças, mesmo esses diários, eles devem ser, no mínimo, supervisionados, né? Então, tem uma supervisão pelo menos uma vez por semana na unidade básica de saúde para garantir uma boa adesão ao tratamento. E o esquema, então, com a isoniazida, ele passa a ser o esquema alternativo. Ele pode ser utilizado quando os outros esquemas, quando tiver alguma contraindicação aos outros esquemas, e bastante cuidado aí com intolerância à isoniazida ou contatos de pessoas com tuberculose monoresistentes à isoniazida. E nas situações em que a criança ou adolescente, ele é contactante de um adulto ou de alguém com tuberculose multidroga resistente, como é que eu vou tratar a tuberculose latente dessa criança? Então, o tratamento ele deve ser individualizado, ele deve considerar o risco de tuberculose ativa, que para os pacientes vivendo com HIV é alto, então eu devo considerar o tratamento. Sempre considerar a intensidade da exposição, a certeza, né, da fonte da doença e informações aí confiáveis sobre o padrão de resistência para que a gente possa aí definir o melhor esquema medicamentoso. Como monitorizar, então, os eventos adversos dos tratamentos da ILTB, né? Então, especialmente o paciente vivendo com HIV e
ILTB ou ILTB, eles devem ser avaliados contra a hepatotoxicidade, que é o evento adverso mais comum, que é mais comum nas primeiras semanas do tratamento. Então, as consultas médicas, você deve coletar enzimas hepáticas pelo menos aí após 4 semanas de tratamento, né, com 1 mês, e sempre avaliar os sintomas, né, se esse paciente está tendo dor abdominal, náuseas ou vômitos, e na presença de sintomas, você pode antecipar daí a coleta dos exames de toxicidade. A adesão ao tratamento deve ser feita em todas as consultas e pode ser feito pela equipe multidisciplinar, farmacêuticos, enfermagem, assistente social. A equipe multi é de suma importância para garantir a adesão ao tratamento, né? E os esquemas, então, acho que a grande novidade é o esquema semanal com rifampicina e isoniazida a partir de 2 anos de idade, pela melhor adesão, e esse regime deve ser feito sempre de forma diretamente observada. Lembrar que sempre que eu faço o diagnóstico de LTB, eu devo notificar esses casos, e para os pacientes que não têm diagnóstico de HIV, eu devo sempre pedir um teste de HIV. Então, as mensagens finais dessa primeira reflexão, dessa primeira aula, né, da ILTB e HIV em pediatria, é que as crianças e adolescentes vivendo com HIV, eles têm maior risco para o desenvolvimento de tuberculose e doença, e a gente quer tratar TB, mais TB latente para impedir o surgimento de TB doença. O diagnóstico da ILTB, ele não depende apenas de PPD ou IGRA, a gente deve levar em conta os critérios imunológicos e o contato domiciliar desse paciente. De toda forma, tem indicação de fazer o PPD ou IGRA anual. Sempre que eu tenho algum critério para tratamento de TB latente, eu vou excluir TB doença, mas não atrasar o tratamento. E os 4 regimes de tratamento disponíveis, lembrando que a isoniazida e rifampicina é o esquema preferencial acima de 2 anos de idade, acho que eu falei isso exaustivamente durante a aula. A rifampicina é o esquema preferencial naqueles ali nos primeiros meses de vida, acima de 4 quilos, ou o esquema com rifampicina e isoniazida, os comprimidos dispersíveis, eles podem ser utilizados, e o esquema, então, com isoniazida passa a ser o esquema alternativo. Lembrar sempre de dobrar a dose do inibidor de integrase, seja Haltegra ou Dolutegra, quando eu prescrevo rifampicina. Então, Dani, mais uma vez, muito obrigada pelo espaço, por a gente estar falando aqui desse assunto tão importante. Gostaria de agradecer a todos e todas pela atenção, agradecer a minha equipe, né, que me possibilita estar aqui, a doutora Elô, né, por todos os ensinamentos, todos esses anos aí, venho aprendendo muito com ela, sobre esse assunto e tantos outros. Então, por hora, obrigada, mas eu já vou passar aqui para a apresentação do tratamento da TB. Daniel, você acha que é melhor abrir para perguntas de LTB? Ô, Fê, eu não sei, você quer já fazer as duas direto ou quer já responder as perguntas? Tanto faz para a gente. Para mim também. Então, vamos só responder essas perguntas aqui da ILTB, daí a gente já passa para a TB. Vamos ver. Olha, a Arelis, ela é nossa companheira lá da Venezuela, ela está sempre aqui com a gente, uma alegria receber você, Arelis. Então, está sendo ouvida lá longe, Fê. E aí, ela está perguntando aqui nas crianças menores de 2 anos que tomam dolutegravir, se também tem que dobrar a dose recebendo isoniazida e rifampicina. Acho que podia só reforçar aí o que você já disse, mas reforçar. Sim, sempre que a gente prescreve rifampicina, tem que dobrar a dose do dolutegravir, sim. A rifampicina, ela reduz os níveis séricos do dolutegravir, então sempre na prescrição da rifampicina a gente dobra a dose. Então, muito obrigada pela pergunta, acho que é uma observação assim, importantíssima, né, na prescrição, então, da rifampicina, ajustar a dose do dolutegravir. Aí a Flávia, ela está falando aqui que a rifampicina e isoniazida comprimido dispersíveis não tem sido disponibilizado quando prescrevi no interior de São Paulo, em Jacareí, se está disponível para nós aqui do CRT. Eu não tive nenhuma informação de que estava em falta, você sabe, Sidney? A gente, pelo menos, não foi oficialmente notificada de que não tenha. Você teve alguma dificuldade, Fê, aí no HC, na prescrição?
São. Não tive não, Dani. Eu acho que tá bem regular a dispensa, né? Eu acho que podia conversar, Flávia, com a sua logística aí para entrar em contato, então, né, com o programa de tuberculose aí da sua região para ver o que está acontecendo, né? Existe um programa de tuberculose, né? Um programa de HIV/AIDS. Então, sempre o ideal nesses casos aí de dificuldade é entrar em contato com o seu programa de TB aí da sua região, tá bom? Aí a Flávia está falando aqui também, Fê, a rifapentina de 150 miligramas para maiores de 30 quilos foi dito pela nossa farmacêutica que não está disponível, que ela está reforçando aqui. Eu também você está também sabendo de alguma dificuldade aqui, Cid, da rifapentina aqui, a gente também não teve essa informação. Você está sabendo ou, Fê? Não, aqui para a gente também está disponível. Aí só uma observação dos comprimidos de rifampicina e isoniazida, eles são os mesmos dispersíveis que a gente usa também na fase de manutenção do tratamento da tuberculose doença. Então, assim, realmente, assim, não tive nenhuma situação de falta, de dificuldade aqui na distribuição. Nós temos usado mais o comprimido combinado de rifapentina com isoniazida 300 mais 300. Ele tem sido de mais fácil posologia, então a gente tem adaptado e temos usado muito mais esse comprimido do que os fracionados, mas não temos tido situações de falta, não. Tá. E a própria Flávia, ela está questionando aqui, acho que para esses pacientes, né, ainda relacionada a essa pergunta dos maiores de 30 quilos, se nesse caso a gente faz a rifapentina dose de adulto. Nos pacientes maiores de 30 quilos? Isso. Sim, Dani, acho que sim, nessas situações, até vou dar uma checada aqui, mas acho que é isso mesmo. Acima de 30 quilos já é a dose de adulto, mas 1 minuto. Eu acho que, olha, a gente sempre é bom a gente ter eu olho 1000 vezes, porque são... Porque tanta informação e tanta dose na nossa cabeça que, assim, sempre é bom checar. Eu, pelo menos, gosto de checar para a gente não correr o risco de prescrever errado. Então, acho que tenha sempre as suas tabelinhas por perto. Eu sempre checo as tabelas antes e eu vou checar para responder também, tá? Cheque aí, acho que está mais fácil de você abrir isso. Estou com isso já aberto, Dani, inclusive acho que isso está no slide da aula, né? Então, aqui a rifapentina isoniazida, ela perguntou se para maiores de 30 quilos é a mesma dose do adulto, sim. Do adulto, sim. Então, tá bom. A Andréia Rafael, que é do GV de São José dos Campos, ela está pedindo... Desculpa, só um minuto. Acho que na faixa maior que 30 quilos ainda ficam 700 por semana de isoniazida e 750 de rifapentina. E acho que é acima de 40 quilos, né? Que ficam 900 e 900. Deixa eu só abrir também o folder aqui da rifapentina. Quando você olha aí, Fê, a André, então, está reforçando aqui, Flávia, no chat, para depois vocês verificarem, então, juntas aí, né, com o NAF de São José dos Campos, como é que está a situação, tá? E a doutora Gisele, aqui do SAI Santo Amaro, também está falando que aqui em São Paulo, lá para ela, também está tudo certinho. Podemos ir para a próxima, Fê? Acho que sim, né? Daqui a pouco eu falo da... Eu acho que são 40 quilos, ó, que a Fê está olhando lá na tabelinha. Mas que eu preciso olhar a tabela também. Mas, enfim, a Fê está procurando lá na tabela. A doutora Gisélia Issara, lá do SAI Santo Amaro, ela está falando aqui para os casos de criança, esse SIDA-E, que eu estou entendendo, é a sigla que a gente usava antes da criança exposta ao HIV, né? Abaixo de 2 anos, 15 meses, raio-x com infiltrado pulmonar e tosse há 10 dias e um pico febril, tem um PPD negativo, mas contato familiar, não aderente ao tratamento, não introduz ILTB?
Eu acho que é assim, né? A Fê está procurando, mas não sei se ela vai conseguir responder, se ela conseguiu ouvir e procurar ao mesmo tempo. Mas a gente é fundamental a gente investigar tuberculose doença nesta criança, né? Porque é uma criança que tem alteração radiológica, tem sintomatologia clínica, tá com tosse, tudo bem, é só 10 dias, mas enfim, ela tem infiltrado pulmonar e está contato familiar dentro de casa com uma pessoa não aderente e que por isso tem grande risco de ter tuberculose. Eu não sei se ela é não aderente ao tratamento de TB ou não aderente ao HIV, mas de qualquer forma, sendo não aderente a qualquer um dos dois, ela é uma pessoa de risco para tuberculose. E aí acho que a gente, antes de você já partir para ILTB, tem que excluir TB doença. A Fernanda, né, reforçou, certo? É isso mesmo, Dani. Então, assim, sempre excluir, porque, assim, o tratamento de LTB é um, da tuberculose doença é completamente outro. Então, a gente precisa ter certeza quando a gente opta por fazer o ILTB. Acho que a sugestão aqui seria ter certeza que não tem, tá? A Raquel, que também é super querida aqui, que era lá da Unifesp, ela está agradecendo e está perguntando para você responder para ela, depois de quanto tempo sem medicação para ILTB, é preciso reiniciar o tratamento ao invés da gente só retomar? Quando que a gente vai falar, não, vamos partir do zero de novo? Na nota técnica da Covisa, isso está bem também escrito, porque para cada regime tem um intervalo diferente. Para o esquema de rifampicina e isoniazida, você tem que ter uma interrupção de 2 doses, para depois você para você considerar que você tem que reiniciar o tratamento. Tá? Então, se perdeu 2 doses, a partir da terceira você tem que considerar reinício. Tá? Mas até 2 doses, não. Isso está bem escrito na nota técnica da Covisa. Ali tem uma tabelinha, eu já vou pegar aqui a referência. Essa nota da Covisa ficou ótima, assim, é bem detalhado. Eu acho que depois a gente podia até, assim, quando a gente vai disponibilizar, se a Fernanda autorizar a aula, mas depois a gente pode até mandar de novo, né? Eu sei que tem um monte de gente que não é município de São Paulo aqui, e a Covisa é município de São Paulo, mas ela é uma nota que ficou super completa. Eu acho que ela é boa de usar em qualquer município que você esteja, ela ajuda bastante. Tá? Exatamente. E ela contempla todas as orientações do Ministério, né, Dani? Então, eu acho que na sua aula tem os links lá embaixo, não tem a referência? Tem. Então, eu já deixei a nota, tá? Ela aberta aqui, né? E a gente considera, então, até se quiser retomar, a isoniazida e rifampicina, se o paciente perder 3 doses consecutivas ou não, tá? No regime com isoniazida, ele precisa interromper o tratamento por mais de 3 meses. E no regime com rifampicina, ele precisa interromper o tratamento por mais de 2 meses consecutivos ou não. Aí, você quer que eu coloque aqui no chat, Dani? Se quiser colocar o link, se tiver fácil aí, que aí já fica para todo mundo, acho que é bom. A nota técnica da Covid, peraí, deixa eu colocar aqui então no chat. Essa nota técnica está muito boa. Eu acho ela ótima. E assim, é bom ter, inclusive, até para isso, viu, Raquel? Para a gente, assim, tirar dúvidas até de quanto tempo a gente vai retomar ou vai reiniciar, porque de verdade TB é muito detalhe, né? E a gente, assim, até está insistindo com o pessoal do DAT, porque o capítulo de tuberculose do nosso PCDT, ele está bem desatualizado, que acabou tendo muita novidade de tuberculose e o PCDT, ele acabou sendo atualizado a parte lá da profilaxia de transição vertical, do tratamento do HIV, mas 2 tópicos que são muito importantes, quer dizer, tudo é importante, mas assim, tuberculose e imunização teve muita mudança e não conseguiu atualizar o documento ainda, ele está, né, em processo, mas por conta disso não dá para a gente usar o PCDT como guia, porque se a pessoa usar o PCDT como guia, ela vai errar, então tem que, né, lançar mão dessas notas aí, como a Fernanda está trazendo e reforçando, tá?
O Fê, a Arely está perguntando aqui uma dúvida sobre o Tebelan, mas eu acho que talvez você deva ter isso na sua outra aula, falando do Isso, Tebelan. exatamente. Eu vou Então, falar um segura um pouquinho. pouquinho aí, Arely. Daqui a pouco a gente fala de Tebelan. Isso. E, E aqui, só hum, para reforçar, Dani, desculpas, a dose, então ele coloca aqui, né, crianças de 2 a 14 anos, né, a orientação do Ministério, né, no folder do Ministério, acima de 30 quilos, 700 miligramas de isoniazida, com 750 de rifampicina, mas ele considera também adultos maiores de 14 anos, com peso maior ou igual a 30 quilos, a dose de isoniazida e rifampicina de 900 e 900. Aí parece que fica uma coisa. Foi muito boa a sua pergunta, Flávia, para a gente fazer essa reflexão. Quando que a gente considera 750 e 700? Quando que a gente considera a criança de 30 quilos para dose pediátrica? E quando que a gente considera a criança de 30 quilos para dose do adulto? Isso tem a ver, a metabolização das medicações, ela está muito relacionado com o desenvolvimento dos caracteres sexuais, porque uma vez que o paciente já é adolescente, já tem Tanner completo, ele passa a metabolizar as medicações de uma forma diferente. Então, a gente considera, apesar da faixa etária e de peso serem as mesmas de liberação para uma dose e para outra, e talvez tenha sido essa a sua dúvida, o que a gente faz aqui é sempre que o paciente é adolescente, ele já tem, a menina já menstrua, o menino já tem caracteres sexuais completos e ele tem maior ou igual a 30 quilos, a gente usa 900, 900. E se é uma criança com 30 quilos, daí a gente usa a dose daí pediátrica. Acho que seria essa a melhor resposta. então, Tebelan a gente fala daqui a pouco. Aí a Andréia, que também é super querida lá de São José, feliz que você está aqui com a gente, Andréia. Aí ela está falando aqui, então os comprimidos dispersíveis de rifampicina e isoniazida seriam os mesmos dos adultos? Ou se tem um comprimido diferente? Não, é um comprimido diferente, né? A dosagem, a gente tem o comprimido do adulto, as apresentações do adulto, e tem o comprimido dispersível pediátrico, né? Com a apresentação de 75 miligramas de rifampicina e 50 de isoniazida, que eles são daí utilizados tanto para o tratamento da fase de manutenção do tratamento da tuberculose doença e para o tratamento da tuberculose latente. Eles estão também aqui na aula, eu disponibilizo a aula para vocês. Tem também aqui a tabelinha, e essas tabelinhas das doses, elas são as tabelinhas das notas técnicas, que são tanto desse documento da Covisa, quanto do documento aí do Ministério da Saúde. E aí ele tem aqui, então, no slide que eu falo da rifampicina e isoniazida, ele tem a apresentação, né? Da rifampicina 75, com a isoniazida de 50, e quantos comprimidos você usa por faixa etária de peso, que está nesse documento da nota técnica. No slide, não está a referência, porque a referência está lá em cima, na nota técnica, no esquemas de tratamento para ELTB. Eu vou até colocar aqui, porque tem horas que a gente fica perdido com são muitas notas técnicas, e acho que essa nota também ela é muito importante para o tratamento da TB. Coloquei também aqui no chat, mas ela está lá no slide de início dessa fala dos tratamentos da tuberculose latente. Não, tuberculose ficou igual estava a transmissão vertical do HIV com 10 mil notas diversas. Mas tudo será, o Ministério tudo será unido num capítulo, né, em breve. E acho que a medida, né, Dani, que as medicações foram, que o Ministério foi adquirindo as medicações, né, os comprimidos dispersíveis, eles são um avanço, né, fica muito mais fácil para os pacientes, melhora muito a adesão, e depois essa questão aí dos comprimidos combinados da rifampicina e isoniazida. Porque quando a nota técnica do esquema preferencial foi liberado, a gente, na prática, não tinha os combinados ainda. Então, o número de comprimidos era muito alto, e hoje a gente tem os comprimidos combinados de rifampicina e isoniazida. Eles são muito bem tolerados em pediatria, a gente usa assim com muita frequência no nosso serviço, e acho que isso é
é para mudar a história, né, da tuberculose no país. Esse é o objetivo. A gente tem que ampliar os diagnósticos de TB latente, né, de LTB, e ampliar a oferta dos regimes de tratamento para impedir a tuberculose doença. Acho que esse é o ponto. Olha, a Areli está agradecendo, elogiando sua excelente aula. E a Suzy, do CVE, daqui de TB, ela está falando que não está em falta os medicamentos para ILTB. Então, quem tiver com essa dificuldade, entre em contato aí, né, nos seus serviços, nas suas regiões. A Gisélia falou que é não aderente ao tratamento de TB, aquele caso da criança sintomática. Então, mais ainda tem que identificar e excluir TB doença nesta criança, tá? Então, Dani, exatamente, mas não atrasar, né? Essa avaliação ela tem que ser rápida, não dá para levar um mês para excluir TB doença, porque a doença pode se agravar, justamente, né? Então, assim, se a criança tem sintomas, tem raio-x de tórax alterado, já decide, inicia tratamento, porque o risco na criança pequena de formas graves de tuberculose é alto, né? É grande. Então, essa é uma das orientações. Isso. O paciente tem sintomas, é contato domiciliar, inicia tratamento e pronto. E já põe ele, pelo menos, no supervisionado. A gente não tem que tratar as pessoas à toa, mas nesse tipo de caso é melhor tratar mais do que a menos. Então, não percam tempo, né? A Suzy está falando que as unidades têm que solicitar os medicamentos na farmácia das DRS. A Raquel, a Gisélia, todo mundo agradecendo, aí anota a aula, dizendo que vai procurar. A Fê deixou aqui a nota informativa 05 da Covisa. E eu acho que é isto. Eu mandei a nota também. Ô Fê, eu acho que você só podia reforçar antes da gente passar para a TB a questão das pessoas terem que fazer anual. PPD ou IGRA, porque assim, a gente vê que na prática isso não acontece, né? Às vezes faz uma vez na vida e aí vai lembrar disso depois de 5 anos, enfim, a gente, com as pessoas que vivem com HIV, a gente vai ficar com esses pacientes, né, para sempre com a gente, então tem que dar uma reforçada nisso. Quer falar, Fê? Obrigada, Dani, pela consideração, e acho que realmente esse é um assunto muito importante, né? Aqui eu sempre falo para os residentes que a gente tem que pensar em TB em todas as consultas, né? Então, assim, a pergunta de que se tem algum contactante domiciliar que está com tosse, porque às vezes o contactante ainda não tem o diagnóstico, mas é nosso papel também como pediatra identificar e encaminhar. Então, a gente sempre pergunta, tem alguém com tosse, febre e emagrecimento na casa? E se tiver, encaminha para fazer os escarros. Então, a pergunta dos contactantes. Aí, 2, a pergunta do sintoma na própria criança, né? Sempre estar atento nos casos de tosse, febre, tosse persistente, emagrecimento, estar atento com o diagnóstico de TB. E o PPD ou IGRA anual, ele é uma ferramenta importantíssima para a identificação precoce da TB latente, né? E ele está disponível no Ministério, a gente tem conseguido fazer IGRA pela rede, né? Tanto aqui no HC, quanto isso está disponível aí nas UBSs, nos CRTs, e então, essa é uma ferramenta importante no reconhecimento precoce da infecção latente por TB, e se o paciente tem uma viragem, ele deve receber o tratamento para ILTB. Descartou TB doença, que é também uma consulta, não tem sintomas, raio-x de tórax normal, vai tratar ILTB. Tá? E é uma orientação do Ministério, isso também está bem escrito nesta nota técnica da Covid, aquele fluxograma do CD4, ele é dessa nota técnica da Covisa, né? Então a gente está muito bem respaldado para essa estratégia dessa vigilância nas pessoas vivendo com HIV, de fazer o PPD ou IGRA anual. Na prática, aqui no ambulatório, a gente tem uma tabelinha, né, de quem já fez PPD ou IGRA e toda vez olha. Sempre olhar. Ele está dando um ano, já pede o exame de novo, e a gente tem uma experiência que alguns pacientes a gente tratou ILTB nessa estratégia do exame anual. Vide esse paciente primeiro da aula, né, que ele era assintomático, ele tinha um IGRA positivo reagente ao diagnóstico, tá? Então, a importância, sim,
desses exames. E eu queria aproveitar, então, Dani, já que você pediu para reforçar, eu queria reforçar o critério imunológico também, que para os pacientes que têm CD4 abaixo de 350, a gente faz um tratamento da ILTB também, tá? É um outro critério, independente daí de PPD ou IGRA para o tratamento da ILTB, tá? Ô, Fê, acho que podia só reforçar também, se a pessoa, que também é outra dúvida que a gente às vezes recebe, se a pessoa tem um IGRA lá que veio positivo. Ah, então eu vou ficar fazendo todo ano mesmo? Como é que funciona? Se o IGRA está positivo uma vez na vida, como funciona. Então, se o IGRA veio positivo uma vez na vida, você vai descartar a TB doença, tratar a ILTB. Pronto. Aí você achou um IGRA positivo que você nunca tinha visto ou que não tinha sido visto antes e você achou 2 anos depois. E essa pessoa não recebeu o tratamento para ILTB. Se ela teve um IGRA ou um PPD positivo na vida, é critério, isso está no manual da tuberculose, é critério para tratamento, está no manual do Ministério da Saúde. Se o paciente teve alguma comprovação de contato com tuberculose e nunca foi tratado, né, o paciente vivendo com HIV, ele deve receber tratamento, tá? E aí, como conduzir esse paciente que já tratou ILTB uma vez? Isso é outra dúvida. Isso. Se ele já tratou ILTB uma vez na vida, pelos critérios imunológicos, a gente não fica repetindo PPD ou IGRA anual para esse paciente que já tratou. Mas ele é um paciente que a gente sempre vigia sintomas de tuberculose ou contato. Se ele tiver um novo contato domiciliar, então ele teve um PPD ou IGRA positivo em 2020. Agora, em 2026, ele chega lá na consulta e a mãe está bacilífera. Ele vai tratar TB latente de novo. Né? Então, daí é o critério, a gente pode, isso também está escrito lá no manual do tratamento da ILTB do Ministério da Saúde. Em situações de reexposição, é a situação que a gente retrata. Então, assim, para quem já tratou ILTB, a gente não fica daí mais fazendo PPD ou IGRA anual, mas a gente vigia contato. E daí, na presença de contato domiciliar, é o critério para retratar. Muito bom, porque isso é uma dúvida muito frequente das pessoas. Ah, tratei uma vez, nunca mais eu vou fazer, não vou poder fazer, né? Acho que é super bom a gente reforçar isso. Muito bom, Fê. A Poliana está pedindo se vocês podem dividir essa tabela do IGRA, do PPD. Depois, Poliana, no final da aula da Fê, tem o e-mail dela. Se você não conseguir anotar, acho que tem, né, Fê? Eu acho que costuma. Tem. Senão você manda um e-mail para nós aqui do Grupo Pediatria, que a gente passa o e-mail da Fernanda e vocês compartilham. Uma coisa que eu acho que é super bom da gente fazer também para não esquecer, no cabeçalho que você deixa lá, ou no seu diagnóstico, que a gente coloca lá, sei lá, já teve pneumonia, sinusite, amidalite anterior, sei lá, todas as informações que você costuma colocar. Tem gente que até já deixa nesse cabeçalho um resumo dos antirretrovirais que já usou. Enfim, é um resumão do paciente que você bateu o olho e vê. Eu costumo colocar lá, PPD janeiro de 2025. É isso mesmo. Porque aí, assim, toda consulta que ele vier, eu vou ler lá, PPD janeiro de 2025. Eu sei que janeiro de 2026, ou IGRA janeiro de 2025. Enfim, você deixa lá, ou você escreve, né, se o seu prontuário for de papel e você tiver que escrever, então toda vez você escreve, ou coloca na capa do prontuário, não sei. Você tem que posicionar em algum lugar que seja fácil de te acender o alerta. Está na hora de fazer novamente, né? Ou pode também ver essa tabela com a Fernanda que eles usam lá. Cada serviço vai ver o melhor, né? A gente faz as duas coisas, viu, Dani? Coloca no prontuário, mas a gente tem uma tabelinha que é o nome do paciente e a data do último PPD ou IGRA. Não tem nada demais, assim. O que for mais fácil para cada um conseguir enxergar e não deixar passar, tá bom? Bom, acho que nós já conseguimos zerar nossas dúvidas aqui da ILTB. Então, vamos passar para a TB agora, tá bom? Com a Super Fernanda novamente. Ainda, um minuto. Alguém lembrar de alguma outra dúvida da IL, aí depois deixa aqui que a gente coloca depois de novo aqui, tá bom?
Está no primeiro slide, Fê. Pronto, obrigada, Dani. Então, mais um pouco de paciência aí para vocês. Agora a gente vai falar, então, do tratamento, as novidades do tratamento da tuberculose em crianças e adolescentes vivendo com HIV. Lembrar, né, das formas clínicas da tuberculose ativa em pediatria. A tuberculose pulmonar é a mais frequente, né? Ela pode ser uma tuberculose complicada ou não complicada, e as formas, então, extrapulmonares, que elas podem ser as mais diversas possíveis, sendo a linfonodal, a segunda forma, então, mais frequente de tuberculose em criança. Temos a apresentação de sistema nervoso central, que é a mais grave e preocupante, tuberculose gastrointestinal, osteoarticular, né? Então, lembrando que a tuberculose ela pode se manifestar, então, em diversos órgãos e sistemas. E ela depende, então, o surgimento de sinais e sintomas de doença, ela depende aí de um balanço da quantidade de patógenos, né, da carga bacilar, da infecção e da imunidade do hospedeiro. Então, lembrando que as crianças abaixo de 3 a 5 anos de idade, as crianças, então, vivendo com HIV ou com outras doenças ou condições imunossupressoras, têm maior risco, sim, de desenvolver a doença, especialmente daí na exposição, então, domiciliar. Aqui um pouco dos espectros, né, das doenças, então, tuberculose, as intratorácicas e as extratorácicas, como falamos, né? Então, os exemplos da tuberculose nos outros órgãos e sistemas, então, lembrando aqui, sistema nervoso central, que pode se manifestar com uma meningoencefalite, tuberculoma, ocular, então, com sintomas de uveíte, né? Sempre estar atento à investigação, então, de TB, né? Pericardite, pode ser um sinal, um sintoma, síndrome clínica relacionada à tuberculose, né? Então, a gente vê aqui a tuberculose geniturinária, abdominal, osteoarticular, linfonodal e ainda a tuberculose cutânea, que é uma forma mais rara, mas que possível também. E o diagnóstico, então, quando suspeitar de tuberculose, né? Então, sempre que a gente tem um contato domiciliar com TB, eu tenho que investigar a tuberculose, né? E sempre suspeitar de tuberculose nas situações de febre prolongada, perda ponderal, anorexia, né? Então, febre, tosse e perda ponderal. Nos casos de pneumonia, que não melhora com antibiótico, de evolução lenta, sempre também pensar em tuberculose, né? E nas situações radiológicas, quando que eu tenho que pensar? Falo assim, esse raio-x é muito característico de tuberculose. Quando eu tenho adenomegalia hilar ou paratraqueal, um raio-x com padrão miliar, o sinal de árvore em brotamento e cavitação aí na evolução da pneumonia. E como eu já falei para vocês, né, no paciente vivendo com HIV, a gente deve fazer essas perguntas e pensar, né, no diagnóstico de tuberculose como infecção oportunista em todas as consultas, mas em alguns momentos em especial, né, ao diagnóstico. Então, sempre ali no circuito rápido de AIDS avançada, a tuberculose é uma doença que a gente tem que rastrear, né, e em situações onde a adesão ao tratamento também não vai bem, né? São situações que a gente deve ter um alerta ainda maior. Aqui os achados radiológicos, né? Na criança, a tuberculose é a doença, né? Da dissociação clínico-radiológica. Então, aqui uma tomografia com padrão miliar, aqui uma linfonodomegalia, então, mediastinal, aqui uma pneumonia, aqui uma pneumonia bilateral, então, situações aí diversas, né? De novo, uma adenopatia mediastinal e com atelectasia. Então, são achados mais característicos na adolescência. Uma pergunta também que sempre aparece é quando solicitar tomografia de tórax, né? Então, sempre que eu tenho aí uma alteração radiológica persistente, que eu preciso fazer diagnóstico diferencial com outras doenças, com doença fúngica especialmente, nos pacientes que estão que ainda não têm um diagnóstico microbiológico comprovado, estão emagrecendo, têm linfonodomegalia e eu preciso documentar mais um padrão que possa ser sugestivo de tuberculose, né? E esses padrões específicos e que são muito sugestivos de TB são os micronódulos, que são a forma miliar da tuberculose,
o aspecto de árvore em brotamento, né? E os nódulos, então, centrolobulares, aqui uma imagem típica aqui de árvore em brotamento, uma imagem de um paciente nosso lá do HC. E nessas situações aí de suspeita clínica, de sintomas clínicos, a gente deve sempre pedir o exame, então, os exames microbiológicos, que eles podem ser a baciloscopia, a cultura, e a novidade, né, já dos últimos anos, é o teste rápido molecular para a tuberculose. O fato da criança ser falcibacilar não significa que ela é a bacilífera, né? Não significa que ela não tenha bacilos. E a confirmação microbiológica ela é muito importante na definição de resistência, né? E na questão também da transmissibilidade, especialmente aí nos adolescentes. A criança ser falcibacilar significa que ela possa ter aí o PBAR ser negativo, que ela tem menos de 10 a quarta bacilos por ml, menos de 10 mil bacilos por ml, né? Qual o problema? A criança pode ter dificuldade para escarrar e agora a gente tem outros métodos aí disponíveis, né, que estão sendo validados, a coleta a possibilidade de aspirar no nasofaringe, a possibilidade de pesquisar TB também nas fezes, isso pode facilitar a questão em relação à coleta do lavado gástrico, que exige internação, passagem da sonda à noite para coletar a amostra gástrica daquela secreção respiratória que foi deglutida, né? Mas que é o que a gente tem disponível para coleta aí de amostras microbiológicas em secreção respiratória em crianças. A cultura é o método mais sensível, ela é capaz de detectar em torno de 10 bacilos por ml, né? Então, ela é o método mais sensível, a questão é que a cultura é a mais demorada, que ela demora 40 dias para sair, mas tem a importância de documentar, então, de isolar, de identificar o Mycobacterium tuberculosis e nas situações onde eu tenho resistência à rifampicina documentada no teste rápido molecular, é o método em que a gente consegue fazer, então, um antibiograma, né? Um outro dado importante é que a terceira amostra, né, quando a gente faz o lavado gástrico, a coleta da terceira amostra para a cultura, ela aumenta em 20% a sensibilidade. Então, por isso que a gente colhe 3 amostras em pediatria, tá? Então, um estudo carioca, ele mostrou aqui que em mais de 2.000 pacientes com suspeita de tuberculose pulmonar, o acréscimo da cultura, né, aumentou em 21% a identificação do bacilo. Então, é importante. E o teste rápido molecular, né, acho que é o nosso grande método aí de diagnóstico, né, microbiológico para tuberculose, né, e a sensibilidade, então, em pediatria, ela é um pouco maior, né, do que a do escarro. Ele identifica aí os métodos de TB do GeneXpert Ultra, que é o mais sensível, ele chega a 70% de sensibilidade, ele fica muito parecido aí com a cultura, ele é capaz de identificar 18 a 20 bacilos por ml, né? E os métodos daí tradicionais são capazes de identificar de 30 a 100 bacilos por ml. Então, numa carga bacilar aí muito menor do que a baciloscopia. Então, a importância da coleta aí do teste rápido molecular, e ele pode ser feito no escarro, para aquelas crianças que conseguem escarrar, pode ser feito no aspirado nasofaríngeo, então aqui essa revisão sistemática mostra esse dado. A Organização Mundial de Saúde apoia a coleta do aspirado nasofaringe. No nosso país, a gente tem um PROAD SUS, né, do Hospital Moinho de Ventos, do Rio Grande do Sul, no qual a gente também é parceiro, fazendo essa pesquisa de dados nacionais para tuberculose em aspirado nasofaríngeo. Ela perde um pouco em relação ao escarro, mas melhor do que não ter amostra alguma. O lavado gástrico, ele tem aí sensibilidades semelhantes à coleta do escarro, desde que bem feito, coletado, passada a sonda à noite, né, antes, e coletado assim que a criança, nas primeiras horas aí da manhã. A sensibilidade do exame nas fezes também é boa, né, quando o paciente tem sintomas aí neurológicos, com necessidade de coleta de líquor ou realização de alguma biópsia, sempre é possível solicitar o teste rápido molecular nesses outros tecidos, né.
e aí com sensibilidades também boas, tá? Então, lembrar que apesar, então, desse conceito que a gente tem da criança paucibacilar, a identificação microbiológica, ela tem, assim, ela é relevante em vários aspectos. Nas situações onde ou eu tenho um exame negativo, né, lembrar que um exame microbiológico negativo, ele não afasta tuberculose e doença, assim como o IgRE-PPD não afastam tuberculose, a doença tuberculose. Quando eu tenho, então, a suspeita de tuberculose latente e ou eu não tenho possibilidade de realizar os exames microbiológicos ou eles vieram negativos, eu vou complementar o diagnóstico com esse critério de pontos, né? Aonde o critério de pontos eu devo considerar os sintomas clínicos e radiológicos, o contato com um adulto com tuberculose, o resultado, então, da prova tuberculínica e o estado nutricional do paciente. Quando eu tenho, então, acima de 40 pontos, tuberculose fica muito provável e está indicado o tratamento. De 30 a 35, tuberculose possível, abaixo de 25 fica pouco provável. Aqui, o sistema de pontuação, ele foi validado no Brasil, foi validado, inclusive, para crianças infectadas pelo HIV. Então, a gente pode usar o critério de pontos para os nossos pacientes vivendo com HIV. Então, vejam, se eu tenho uma criança que tem febre, tosse e emagrecimento, ela já pontua 15 pontos. Se ela tem uma imagem pulmonar característica de TB ou que não melhorou, que persiste após o tratamento com antibiótico, ela já tem 30 pontos. Se ela tem contato domiciliar, 40 pontos. Acabou, essa criança vai tratar, tá? Porque é muito provável que ela tenha tuberculose. Sempre que possível, eu devo coletar os exames microbiológicos, porque, inclusive, isso vai nos ajudar nas questões de sensibilidade, resistência, e é um critério depois para a gente usar como definição de uma possibilidade de tratamento encurtado, que é uma das novidades que iremos falar nos próximos slides. Então, nesses casos de tuberculose não complicada, para pacientes que são sensíveis aos medicamentos, então tem que ter a coleta microbiológica. Para as crianças e para os adolescentes, crianças e adolescentes menores de 16 anos de idade, eu posso reduzir o tempo de tratamento de 6 para 4 meses, reduzir o tratamento da fase de manutenção, né, de 4 para 2 meses. Então, para quem eu posso fazer isso, nós vamos discutir, então, nos próximos slides, né, quem a gente considera tuberculose pulmonar não complicada e sensível aos medicamentos. E a outra novidade, né, no tratamento da TB os regimes de tratamento para tuberculose multidroga resistente, os regimes de tratamento que são todos orais, né, que a gente antigamente tinha que internar esses pacientes ou fazer em regime de tratamento injetável. Hoje a gente tem a bedaquilina e a delamanida como parte de regime, então, via oral, e isso foi um avanço também em relação ao tratamento da tuberculose aí nos últimos anos. Tá? Então, eu trago primeiro esse artigo que embasou o tratamento, então, encurtado. Ele foi um artigo publicado no Clinical Infectious Disease, e, inclusive, para as crianças vivendo com HIV, que incluiu, né, mais de 1.000 crianças vivendo com HIV, nessa avaliação, e não houve diferença no tratamento encurtado, tá? No desfecho do tratamento encurtado. Então, a partir desse trabalho, então, houve a possibilidade dos casos não graves, não complicados de tuberculose, a redução no tempo do tratamento da tuberculose. Aqui. Então, o que é tuberculose não complicada, né? Então, são aqueles crianças e adolescentes que têm acometimento em linfonodos, mas que não têm sinais de obstrução de vias aéreas, e que possa ter TB, pode ser uma TB pleural única ou tuberculose que acometa um único lobo e que não tenha padrão miliar e nem sinal de disseminação. Os sintomas, eles devem ser leves e, obrigatoriamente, eu tenho que ter baciloscopia negativa ou TRM não detectado ou detectado em traços, que o detectado em traços significa uma baixa carga bacilar. Tá? Então, são as situações onde eu posso fazer aí um tratamento encurtado.
E isso vale para os pacientes, então, vivendo com HIV também, porque lá no estudo do CID também teve, então, um grupo de pacientes vivendo com HIV que foi incluído, tá? Para os pacientes vivendo com HIV, quais são as observações? Sempre avaliar o grau de imunossupressão, a adesão à terapia antirretroviral e a presença de outras infecções oportunistas. Tanto para o paciente vivendo com HIV, quanto para o paciente não infectado, eu vou, para tomar essa decisão de interromper o tratamento aos 4 meses do uso dos medicamentos, eu tenho que avaliar a resposta clínica. Então, eu vou eleger, né? Aquele paciente iniciou o tratamento, eu posso pensar, esse aqui é elegível para tratar 4 meses, né? Mas eu vou definir isso lá no final do tratamento. Então, ele teve boa adesão ao tratamento, ele teve resposta clínica, ele está ganhando ele resolveu o raio-x de tórax, ele está resolvido, ele teve boa adesão ao tratamento. Aí sim eu posso interromper o tratamento com 4 meses, tá? Então a gente identifica quem é elegível, mas reavalia no final. Lógico, se ele não teve boa adesão, se ele não teve melhora clínico-radiológica, eu vou aí completar o tempo mínimo de 6 meses de tratamento. Que, inclusive, no paciente imunodeprimido, às vezes exigem, inclusive, mais tempo do que os 6 meses, né? Então, aqui exemplos de tuberculose não complicada, né? Então, aqui uma condensação no único lobo, aqui uma linfonodomegalia hilar sem obstrução, e aqui um derrame pleural sem comprometimento de parênquima pulmonar. Lembrando que a tuberculose linfonodal não complicada, né, um linfonodo único, onde eu não tenho sinais de disseminação da doença, pode ser considerado também como uma tuberculose não complicada. Tuberculose complicada, onde eu tenho que tratar no mínimo 6 meses, né? Então, aqui, doença bilateral, né? Eu tenho acometimento dos 2 lobos do pulmão, adenopatia e atelectasia e o padrão miliar, né? Os imunodeprimidos, eles podem precisar de maior tempo de tratamento. Então, se o meu paciente vivendo com HIV está com CD4 baixo, completou lá os 4 meses de tratamento, mas ainda tem sintoma clínico ou radiológico, eu vou tratar aí no mínimo 6 meses, tá? Aí aqui, né, lembrando que a apresentação do que a gente já falou, a mesma coisa do tratamento da ILTB, os comprimidos combinados e dispersíveis, eles melhoram muito a adesão ao tratamento, tá? Então, a gente deve sempre prescrever, em pediatria, os comprimidos dispersíveis, né? E a grande novidade, então, aqui para essas crianças, eu posso, com tuberculose não grave, reduzir a fase de manutenção para 2 meses. Em qual situação, tanto crianças de 3 meses a 10 anos, quanto os adolescentes até 16 anos de idade. Acima de 16 anos de idade, gente, é igual adulto, a carga vacilar em geral é maior e esse tratamento importado não está autorizado, tá? Lembrando aqui de novo a tabelinha, né, dos comprimidos, aqui dos comprimidos dispersíveis, pediátricos, né, e aí com a rifampicina, isoniazida e pirazinamida para até 10 anos de idade, e a partir de 12 anos de idade, de 10 anos de idade, a gente usa o RIPE, que tem o etambutol, que daí é o kit TB, que é o mesmo do adulto. E aí, na fase de manutenção, então, para os menores de 10 anos de idade, a gente pode usar o comprimido dispersível pediátrico, e nessa apresentação de 75 a 50 miligramas de isoniazida. E na TB meningoencefálica e osteoarticular. Então, sempre que eu tenho TB óssea, gente, uma TB no fêmur, eu vou tratar 12 meses de tratamento. Então, TB, meningoencefalite, tuberculoma em sistema nervoso central e TB osteoarticular são 12 meses de tratamento. Para esses, não tem novidade, o regime de tratamento é longo e a gente precisa aí dessas doses penetrando nesses órgãos e sistemas, que a gente precisa de tempo mais prolongado mesmo de tratamento, tá? E aí a fase intensiva são 2 meses, para crianças abaixo de 10 anos de idade, a rifampicina, isoniazida e pirazinamida. Lembrar que para os maiores de 10 anos de idade, o esquema é o mesmo do adulto com o etambutol, na fase ativa, e depois rifampicina e isoniazida na fase de manutenção.
E para os pacientes vivendo com HIV, então lembrar que todas as vezes que eu preciso tratar tuberculose no paciente vivendo com HIV, o regime preferencial de antirretroviral é com dolutegravir, né? E eu devo dobrar a dose do dolutegravir. Eu não devo usar rifampicina junto com o inibidor de protease, né? Bictegravir também está contraindicado com a rifampicina. E a favirenz, a gente sabe que a maior parte dos nossos pacientes já tem resistência aí aos análogos nucleosídeos, só seria possível utilizar naqueles pacientes sensíveis ao efavirenz, sem uso prévio, considerando todas as genotipagens da vida. Então, hoje, um esquema preferencial aí de primeira linha já é o dolutegravir, e no tratamento da TB também. E sempre que eu prescrevo com a rifampicina, como já falamos na aula da TB latente, eu preciso, então, dobrar a dose do dolutegravir. Lembrar, e quando eu diagnostiquei HIV e tuberculose, o que eu devo fazer? Né? Inicia precocemente aí a TARV, mas eu posso iniciar o tratamento e devo iniciar o tratamento para TB, né? Primeiro, e depois de 2 a 4 semanas, alguns autores recomendam 8, eu inicio a terapia antirretroviral, né? O objetivo disso é reduzir a carga bacilar do Mycobacterium tuberculose para evitar a reconstituição imune e apresentações aí exageradas da TB e complicadas da TB na criança, né? Então, inicio o tratamento da TB e depois de 2 a 4 semanas já posso iniciar o tratamento do HIV. Para todas as crianças vivendo com HIV, eu devo prescrever a piridoxina para minimizar a neuropatia periférica pela isoniazida, né? E o corticoide, ele deve ser prescrito, então, nas situações aí de casos graves de tuberculose, com compressão de vias aéreas, ou tuberculose em sistema nervoso central, ou em situações de síndrome inflamatória de reconstituição imune, né, na íris. Agora, falando um pouquinho da situação de drogas resistentes em crianças, né, independente também do HIV, a tuberculose droga resistente, ela vem aumentando no nosso país e ela é decorrente do contato de tuberculose droga resistente do caso índice, né. E se a criança tem sinais e sintomas de tuberculose e ela não teve confirmação microbiológica, os exames microbiológicos vieram negativos, eu vou guiar o tratamento dessa criança, e ela tem tuberculose e o contato dela é com caso índice documentado, droga resistente, eu vou seguir o tratamento dela conforme o caso índice, mas isso precisa ser bem documentado, né? E aqui, esse dado reforça a importância da coleta tanto do teste rápido molecular, né, dos exames microbiológicos, quanto da cultura. A gente classifica como monoresistente quando é resistente ou a rifampicina ou a isoniazida, poliresistência quando você tem resistência a 2 ou mais fármacos, né, em geral rifampicina ou isoniazida, e aí multiresistência, né, resistência pelo menos a rifampicina e a isoniazida, a gente já define como multiresistente. E nessas situações, então, a gente vai usar esses esquemas que são muito mais complicados, né? E o que a gente tem de grande novidade nesses tratamentos é a disponibilidade de todos os remédios via oral. A delamanida, ela está autorizado o uso a partir de 3 anos de idade, ela não altera os níveis séricos dos antirretrovirais, né, incluindo o dolutegravir. A bedaquilina, ela pode ser utilizada em crianças a partir de 6 anos de idade, ela tem interação com o inibidor de protease e não deve ser utilizada com o inibidor de protease, tá? Todos esses regimes de tratamento de tuberculose resistentes, eles têm que ser diretamente observados, tá? E daí a atenção aos eventos adversos, além da hepatotoxicidade, muitos desses medicamentos, eles podem alterar o intervalo QT, então solicitar o eletrocardiograma é bastante importante, e atenção aos eventos adversos das demais medicações. Então, aqui, né, no segmento do paciente com tuberculose e HIV, mesmo que ele seja sensível, então tem alguns trabalhos que mostram que o tratamento supervisionado ou diretamente observado, ele tem uma taxa de sucesso ao tratamento
significativamente maior. Tá? Então, o paciente vivendo com HIV, na presença de tuberculose e doença, a gente sempre deve indicar, no mínimo, um tratamento supervisionado para essa criança. Tá? Que o sucesso ao tratamento é maior, a chance de falha é menor. Né? Se tem resistência, o tratamento deve ser sempre diretamente observado. Né? Aí a monitorização dos eventos adversos, aqui no tratamento de tuberculose, a gente deve coletar enzimas hepáticas aí com 2 a 4 semanas de tratamento, né? A lembrar que a toxicidade ela é maior no primeiro mês de tratamento, garantir a adesão e sempre avaliar, então, a melhora clínica. A melhora dos sintomas é esperado, a melhora da tosse em febre, com aproximadamente 4 semanas de tratamento. E a recuperação nutricional é esperado que as crianças vá ganhando peso gradualmente, que ele se recupere até o final do tratamento, a partir de 4 meses de tratamento. Então, para aqueles que têm critério para tratamento encurtado, no final do tratamento ele tem que ter tido recuperação nutricional mesmo. Tá? Então, acho que as mensagens finais dessa aula sempre suspeitar, pensar em TB, né? Então, a gente que atende os pacientes vivendo com HIV, quem atende criança tem que pensar em TB sempre, quem atende criança vivendo com HIV mais ainda, em todas as consultas a gente tem que estar atento para os sintomas de tuberculose, na presença dos sintomas, fazer então a busca de alteração radiológica e microbiológica, e durante o tratamento, então, da TB, existe, então, essa novidade da possibilidade do tratamento encurtado, e para isso, eu tenho que ter formas clínicas não complicadas, tenho que ter coleta de exame microbiológico e garantir que esse paciente não era bacilífero, e ter sucesso clínico ao final dos 4 meses de tratamento. Lembrar que durante o tratamento do paciente vivendo com HIV, durante o tratamento para TB, o esquema preferencial é com dolutegravir, os inibidores da transcriptase reversa, mais o dolutegravir, e a rifampicina reduz o nível sérico de dolo, e por isso eu preciso dobrar a dose do dolutegravir. Acho que é isso. De novo, agradeço a todos e todas pela atenção, Dani, pelo convite, e a toda a equipe lá do ICR. Muito bom, Fê. Maravilhoso. Parabéns pela aula e por compartilhar aí todo o seu conhecimento. E a gente até já fez reunião de tuberculose, mas acho que tuberculose é um assunto que ele é tão complexo, tem tanto detalhe, que a gente precisa estar sempre trazendo. E por isso estamos novamente hoje aqui. E acho que isso de ter tantas notas dificulta, né, que as pessoas se atualizem, mas acho que dentro desses recados finais que você deixou, eu incluo, assim, tentar ficar atento às notas, né? A gente tenta mandar lá no nosso mail, sempre quando tem alguma nota a gente tenta mandar, mas também todo mundo deve receber via GVS, né, no seu serviço, mas enfim, a gente também tenta sempre encaminhar, porque vai tendo essas atualizações, né? Então, tem um participante aqui perguntando se vai receber esse novo protocolo. Esse protocolo já está, né, em uso, dessa possibilidade do tratamento encurtado, imagino que seja referente a isso a pergunta, mas na aula lá da Fernanda tem também lá exatamente aonde que você consegue encontrar essas informações, tudo certinho, tá? A Gisele, então vamos começar aqui as perguntas. O Fê, você quer, voltando aqui para trás, comentar um pouquinho do TB-LAN, que a Arelis tinha falado, só para a gente não esquecer. Ah, sim, tá. Desculpa, Arelis, né? Eu não deixei nessa aula os dados do TB-LAN, né, para deixar ela um pouco mais curta, mas o TB-LAN, sim, ele é uma possibilidade de diagnóstica, né? Ele, então, vai detectar os antígenos e ele é indicado para os pacientes, então, vivendo com HIV, com CD4, com comprometimento imunológico, né? A melhor sensibilidade do TB-LAN é naqueles com CD4 abaixo de 200, né? Então, nas situações onde você tem um CD4 bom,
o Tebelan não exclui o tratamento, o diagnóstico de tuberculose, tá? Ele pode ser utilizado, então a OMS deixa isso bem claro, que ele deve ser utilizado, então, para os pacientes vivendo com HIV, com alteração, então, de CD4, que naqueles que têm um CD4, um índice imunológico bom, a sensibilidade reduz muito, e que nessas situações não exclui, né, como a sensibilidade é muito baixa, não exclui o diagnóstico de TB. Lembrar que mesmo quando a gente coleta o LAN, ele é um antígeno, é mais uma ferramenta diagnóstica, mas lembrar que não exclui a possibilidade da coleta do teste rápido molecular, que é quem vai nos garantir, então, esse dado da resistência à rifampicina. Tá? Então, ele é mais uma ferramenta diagnóstica, mas não única, e o fato também de vir negativo não exclui o diagnóstico de TB. Acho que essas são as principais mensagens a respeito do LAN. Ok. A Gisele e a Sara, lá do SAI Santo Amaro, ela está falando aqui, no caso de uma criança, TB e HIV, a dose dobrada do dolutegravir mantém por 15 dias após o tratamento finalizado de TB, como é recomendado para os adultos? Sim, isso está escrito num slide da aula, eu só não reforcei verbalmente, mas sim, tem que manter a dose dobrada do dolutegravir por 15 dias após o término do tratamento da TB. Porque a rifampicina ainda, né, altera o citocromo P450, então tem que manter 15 dias ainda após o tratamento da TB a dose dobrada do dolo. Ok. Muitos elogios para você, Fê, pela aula. A Flávia, ela está perguntando aqui, na avaliação do RM nascido de mãe bacilífera, a avaliação do raio-x, a avaliação é raio-x e lavado gástrico? Ou algo mais antes de iniciar a rifampicina solução? Aí acho que ela está voltando um pouquinho lá do RN que seja exposto a uma mãe bacilífera. Tá. Então, obrigada, Flávia, pela pergunta. Então, no bebê exposto, então, na situação de tuberculose congênita, né, você está lá no berçário, o bebê acabou de nascer, especialmente esse bebê da Dani, mãe bacilífera, então, há sempre uma preocupação. Vocês lembram do caso? A placenta tinha sinais de acometimento pela tuberculose, né? Então, é um bebê que a gente se preocupa muito com tuberculose congênita. A via de transmissão da tuberculose congênita, a via de entrada é ali, pelo cordão umbilical, o principal acometimento é fígado, então a gente, nessa situação da TB congênita, faz mais do que um raio-x de tórax, é um ultrassom de abdômen para ver se tem sinais de granuloma no fígado ou no baço, né? E observar se esse bebê tem sinais de sepse precoce, né? Se ele tem sinais de sepse, pode ser um indício de tuberculose congênita, e aí sim também a gente vai fazer as pesquisas de tuberculose, que para esse caso a disseminação é sanguínea mesmo, então hemocultura, a doença na tuberculose congênita, ela não vai estar instalada no pulmão. Então, descartou esses sinais e acometimento de doença, o bebê está bem, está mamando, está ganhando peso, não tem sinais de doença, ultrassom de abdômen normal e tal, aí esse bebê vai receber a rifampicina. Aí vamos supor outro cenário, o neném nasceu, estava bem, a mãe era negativa e surgiu alguém bacilífero em casa com um bebê de 40 dias de vida, 2 meses de vida. Para esse bebê, sim, aí ele pode ter sido infectado via respiratória, é a porta de entrada mais comum da tuberculose. Então, para esse bebê, sim, você vai fazer um raio-x de tórax. Se esse bebê não está ganhando peso, tem sintomas respiratórios, aí sim você vai indicar a internação para coleta de lavado gástrico para a identificação microbiológica da TB. Se esse bebê está assintomático e com raio-x de tórax normal, assintomático, ganhando peso, não tem tosse, não tem febre, e o raio-x de tórax dele é normal, você já está indicado o tratamento a iniciar o tratamento da tuberculose latente, certo? Não sei se eu respondi a sua dúvida, Flávia. Eu acho que respondeu, sim, né? Assim, não vai fazer lavado em todas as crianças, bebês, né? Em casos específicos, né? Então, mas, assim, o lavado não faz parte da investigação de uma criança que tem a mãe bacilífera, um recém-nascido, a princípio, não é 100%, né? Perfeito. A indicação do lavado gástrico é para aquele bebê que tem
ou sintomas clínicos, ou raio-x de tórax alterado, né? Então, esse bebê, sim, você está suspeitando de tuberculose doença. Então, aí sim, você pode internar e coletar lavado, e se isso estiver muito complicado, você não está conseguindo de forma alguma, e ele tem sintomas ou alteração radiológica, é o bebê que você vai indicar tratamento. Né? Para o bebê que é assintomático, não tem sintomas, raio-x de tórax normal, pronto. Esse bebê você não precisa internar e você vai iniciar tratamento de tuberculose latente. Fê, teve alguma pessoa que perguntou em crianças pode, aí não falou exatamente o que, mas não sei se foi na hora que você estava falando sobre o TB-LAN. Aí depois ele escreveu aqui Acho que ela, né? Em crianças embaixo. pode. Olá, estão me ouvindo? Sim, Daniela, estamos ouvindo. Quem será que caiu? Fomos nós ou foi todo mundo? Porque aqui tinha travado. Aqui tá falando, acho que deu uma caída geral. Tá todo mundo aqui, sim, É, agora vou. você deu uma Estamos caída, agora voltou. aqui. Ah, então tá bom. Fê, você está aí? Eu acho que eu caí, na Acho que verdade. todo mundo caiu, não sei, tá aparecendo. Ô, Fê, estávamos na parte aqui do TB-LAN. Se criança pode fazer TB-LAN. Pode fazer TB-LAN, mas você tem que ter sempre esse racional. Para quem é o TB-LAN? Para quem tem AIDS avançada, para pacientes que têm CD4 baixo, e o fato de, mesmo nesse paciente, você ter um TB-LAN negativo não exclui TB. Ele só é uma ferramenta mais rápida. Se ele vier positivo, ele te ajuda. E a indicação da OMS é realmente só coletar em crianças que, em pessoas que têm CD4 abaixo de 200, porque é onde a sensibilidade, onde faz sentido a sensibilidade, né? Porque os pacientes que têm CD4 bom, o LAN, a sensibilidade é super baixa e não exclui TB. Pode te dar a falsa impressão que você fez um exame, veio negativo para TB e que esse paciente não tenha TB. Então, isso que tem que ter bem claro, né? Que um exame TB negativo, ele não afasta a tuberculose, a doença. E nas crianças, assim, tem essa questão da sensibilidade, né, geral, né, então, de utilizar para quem tem CD4 baixo, mesmo menor que 200, mas nas crianças também existe uma possibilidade de ter uma sensibilidade menor ainda, tem alguns estudos que mostram pelo fato de serem crianças, né, então ainda tem esse fator de interferência. É isso que tem que tomar bastante cuidado, que é um exame que o fato de ser negativo, né, Dani, ele não te autoriza a falar, esse paciente não tem TB. Né? Assim, tuberculose, os critérios, os exames de confirmação, eles são os exames microbiológicos mesmo, os com melhor sensibilidade é teste rápido molecular e cultura, mas o diagnóstico ele é baseado nos critérios clínicos, radiológicos e imunológicos mesmo. Eu acho que a dúvida aqui ficou se o LAN vai fazer parte do diagnóstico, pelo que eu estou entendendo, assim. Não ele não faz parte do protocolo habitual, é o que a Fernanda está falando. É uma ferramenta que está lá, né? Também tem a possibilidade nesses pacientes abaixo de 200 de CD4, mas não faz parte do habitual. A gente pediu o TB-LAN para as crianças, tá? Alguma dúvida mais, gente, de tuberculose da TB doença mesmo? Acho que eu estou vendo aqui no chat. Eu acho que não. Quer reforçar algum aspecto, Fê? Alguma parte? Acho que você acha importante?
Acho que o principal, né, Dani, é essa questão de dobrar a dose, do esquema preferencial, né, para tratamento para TB nas crianças e adolescentes vivendo com HIV, é o esquema com dolutegravir, né, que já é o esquema preferencial, é o esquema que o Ministério vem pedindo para que é o esquema de primeira linha, né, para o tratamento. E na situação de diagnóstico de TB, lembrar de dobrar a dose do dolutegravir, lembrar quando nas situações de diagnóstico de tuberculose e HIV, inicia o tratamento para tuberculose, né, por 2 semanas, não precisa atrasar muito a TARV, não precisa esperar o término do tratamento para TB, não é isso. Você esperou umas 2 semanas de tratamento para TB, já é suficiente para iniciar os antirretrovirais, tá? Iniciar a terapia antirretroviral e o tratamento do HIV. O Fê, acho que isso é importante da gente ressaltar mesmo. A Flávia está perguntando se vocês manipulam piridoxina para crianças. Não. E se o Ministério disponibiliza formulações pediátricas de piridoxina. Eu desconheço essa... Eu também desconheço, Dani. Aqui a gente corta o comprimido mesmo, porque o comprimido é de 50 miligramas, né? Aí a gente fraciona o comprimido da piridoxina mesmo. A gente não tem piridoxina manipulada. Ok. Mais alguma dúvida, gente? Acho que não. Bom, se alguém depois tiver alguma outra dúvida também, a Fernanda com certeza fica à disposição, a gente pode disponibilizar o e-mail dela. A gente, né, quer agradecer muito, Fê, por você estar aqui com a gente hoje. E antes de todo mundo sair, espera só um pouquinho, só para eu reforçar o recado lá do Haltegra e do Dolutegra. Espera só um pouquinho, Fê, que eu já acabo de agradecer, senão todo mundo começa a sair, mas tem milhares de agradecimentos aqui, elogios para você, porque sua aula foi maravilhosa mesmo, como sempre, viu? Muito, muito obrigada. Mas, gente, antes de finalizar aqui, só reforçar, porque agora tem bem mais gente do que no começo, o pessoal do DAT pediu para reforçar, para que todo mundo veja como estão as prescrições do Haltegra Grânulos e do dolutegravir de 5 miligramas na região de vocês. Existem muitas prescrições erradas ainda de Haltegra Grânulo. Então, Haltegra só pode ser utilizado única e exclusivamente para a prevenção da transmissão vertical, para aquele esquema que a gente faz para o recém-nascido de alto risco, e depois de 1 mês a criança tem que continuar sendo medicada, porque ela se mostrou infectada, a gente tem que migrar para o dolutegravir, não pode manter o Haltegra, tá? Porque existe um estoque muito limitado de Haltegra, não está na recomendação, o esquema preferencial e recomendado é o dolutegra, então tem que mudar essa prescrição, para que a gente não use o Haltegra para quem não precisa e o Haltegra esteja de fato disponível para os bebês que necessitam, que são os bebês de alto risco, tá bom? Então, só um recadinho que veio lá do DAT pedindo aqui para passar para vocês. Eu queria também deixar aqui dito que dia 9 de abril é a nossa próxima reunião daqui da pediatria, e a nossa próxima reunião a gente tem feito já, acho que esse aqui vai ser o 3º ano que a gente faz, o pós-CROI pediátrico. Então, a gente vai ter a jornada pós-CROI, que é a jornada organizada pela Casa da Pesquisa aqui do CRT, quem coordena é o Valdez e a Roberta, que vai ser dia 11 de abril, eu mandei o e-mail hoje cedo lá no nosso mailing, da divulgação para vocês, que vai trazer, né, um panorama geral do que foi o CROI, e a gente tem feito, então acho que esse aqui vai ser o 3º ano pós-CROI pediátrico, a gente vai compilar o que aconteceu lá da pediatria, e aí eu e o Sidney, a gente se divide para trazer essas informações para vocês, tá? Então, vai ser dia 9 de abril aí a nossa próxima reunião, certo? Então, veja todo mundo já anotado, mas depois a gente manda o convite mais perto. E Fê, então, de novo, muito, muito, muito obrigada por tudo, por estar com a gente sempre, por ser nossa companheira aqui, né, do CRT, do programa, o pessoal da equipe, né, do ICR, que eu tenho tanto carinho aí, que já foi minha casa por muito tempo, não sei se a doutora Elô está aqui, mas se tiver um beijo para ela e para todos daí.
E obrigada pela sua aula, que foi sensacional, foi ótima, maravilhosa. E depois, se você puder, então, disponibilizar, a gente deixa lá no nosso site, que tem todas as aulas lá, todas as apresentações que a gente sempre faz. Visitem lá, porque tem um acervo riquíssimo para todo mundo lá fazer muita consulta e poder estudar, tá bom? É isso, Fê. Suas Perfeito, Dani. considerações finais. Muito obrigada a todos e todas pela presença, muito obrigada, Dani, pelo convite, a casa sempre é sua, a MCR, você é parte, né, dessa história, a doutora Ilose que está de férias, mas ela, você sabe, você é sempre muito querida por todos nós, todas nós, e agradeço, é uma honra participar desse espaço, e parabéns, Dani, assim, por todo o esforço dessas 48 reuniões, né, para todo o estado, é uma reunião que, na verdade, é nacional e internacional, né, Dani? Então, parabéns. Temos até a Erelis, representante internacional da nossa reunião. Mas a gente fica muito feliz. Olha, dá trabalho, viu? Para a nossa equipe toda aqui para organizar. E eu acho que a nossa, assim, é o evento mais, acho que mais antigo do CRT, assim, duradouro, né? Que tem mais tempo agora. E vamos ver aí se a gente consegue programar uma coisa especial aí para 50. E parabéns, viu, Dani? Mas também só existe porque está todo mundo aqui com a gente, né? Então, obrigada aí pela confiança e pela companhia de todo mundo. Obrigada, Dani. É isso, obrigada, gente. Até a próxima, viu? Obrigada, Fê. Um beijo. Depois me manda a sua aula, então, tá? Pode deixar, beijo. Já te mando já. Beijo, tá, beijo, tchau. E obrigado, Francis, por estar aqui com a gente também, seu suporte, viu? De nada, até a próxima, doutora. Olha, com você é muito melhor, porque a gente ficou tanto tempo sem suporte, é complicado. Então, muito bom ter você com a gente aqui, viu? Obrigada. Disponha, doutora. Boa tarde para Aí vocês. manda depois a gravação para a Helena, então, tá? Mando sim, assim que terminar aqui eu já mando para você. Tá bom, obrigada. Beijo, tchau, gente. Até logo. Um abraço, até mais. Beijo, Dani. Beijo. Um abraço a todos, gente. Ótima tarde. Obrigada, Fê. Beijo. Beijo.